pessoal, hoje nós vamos começar a aula fazendo a correção dos exercícios que eu havia deixado para vocês. E os exercícios eram o em casa, página 258 e 259. A número 1, pessoal, era para vocês fazerem no caderno de vocês um croquis ilustrando o quarteirão onde você mora e marcando a posição de sua casa. Ao final do dia, você observar a direção onde o sol está se pondo e represente o pôr do sol em seu croquis. Determine com base em seu croquis as observações feitas, a direção para a qual estão voltadas, né, a frente da sua casa e a janela do seu quarto. Essa atividade é uma atividade pessoal de vocês, na qual nós vamos estar corrigindo aí na volta às aulas. Não tem como a professora fazer essa correção, porque cada um vai elaborar o seu croquis aí de acordo com o quarteirão no qual mora, tá? A número 2, ele trazia assim: o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico ao leste, se localiza ao sul da Venezuela, República da Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Seu território está compreendido entre as latitudes 5 graus ao norte e 33 graus ao sul, e as longitudes 34 graus a oeste e 73 graus a oeste. O texto descreve a localização relativa e a localização absoluta do Brasil. Essa daqui, pessoal, aí ele fala assim: diferencia a localização relativa de localização absoluta. Então aqui ele traz para você algumas informações e depois ele quer a diferenciação entre a localização relativa e a localização absoluta. A localização relativa não é precisa, quer dizer, ela não tem tanta precisão. É a localização de um lugar em relação ao outro e necessita de um ponto de referência, como o Sol, a Lua e as estrelas. Na descrição são utilizados os pontos cardeais, a leste do Oceano Atlântico, ao sul da Venezuela, etc. Já a localização absoluta se dá a partir de um sistema de coordenadas geográficas, a latitude e a longitude, que nos dá a localização precisa de um ponto ou a delimitação de uma área sobre a superfície do planeta. Então, a localização relativa, ela traz pra gente apenas alguns pontos de orientação, como o Sol, como a Lua, como as estrelas. Já a localização absoluta, como o próprio nome diz, ela já traz com mais precisão essa localização. Ela vai utilizar tanto as latitudes quanto as longitudes. B. Dê exemplos de localização absoluta e relativa, utilizando como referência sua carteira na sala de aula. Aí eu coloquei para vocês, né, que vocês podem utilizar os pontos cardeais ou os colaterais. Os cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, desculpa. E eu ainda citar colegas ao seu redor, como referências para localização relativa, por exemplo. Eu me sento ao sul da Paula e do Beto e a leste da Maria e de João. Para localização absoluta, os alunos poderão mencionar a posição de sua carteira em relação à porta e à lousa. Por exemplo, eu me sento na terceira fileira, segunda coluna. Então, o que ele quis exemplificar para nós aqui é que a localização relativa, ela vai sempre utilizar um ponto de referência, né? Estou próximo aí do Paulo, estou próximo da Ana, a Ana está na minha frente. Já a posição, a localização absoluta, ela vai trazer pra gente assim: eu me sento na terceira fileira, na segunda coluna. É uma precisão, né, muito maior do que aí na localização relativa. A3. Imagine que você convidará os colegas de classe para comemorar seu aniversário em sua casa. Para ajudá-los a chegar ao encontro, você fará um mapa do trajeto da escola, um ponto de referência que todos conhecem até a sua casa. Para isso você deverá: listar cada direção tomada e a distância estimada, de maneira que seus colegas não se percam pelo caminho. B. Fazer um croquis para servir de referência para os seus colegas. Outra resposta pessoal, tá? Vocês teriam aí que elaborar esse croquis, né, que seria um mapa aí reduzido, né, ele traz mais detalhes do que um mapa aí em tamanho muito grande, e vocês teriam que dar para ele, tá, um ponto de referência para que eles não se perdessem. E isso aí vai listar a distância da residência de vocês até a casa deles e tá utilizando pontos de referência. A4. Observe os mapas a seguir, elaborados com base em duas projeções cilíndricas que levam o sobrenome de seus autores. Nós temos aqui essa projeção 1. Observem aqui o tamanho da Groenlândia, o tamanho aqui do nosso Brasil. Observem que ele está preservando o quê? As formas, mas não está preservando os tamanhos, ele está fazendo uma distorção desse tamanho, tá? O mapa número 2, desculpa, aqui o mapa número 1, então ele é uma projeção de quem? De Mercator,
Mercator, ele faz isso, né? Ele preserva os ângulos e as formas, mas ele distorce aí o tamanho dessas regiões. O mapa número 2, se nós observarmos a projeção de Peters, por quê? Olha o tamanho da Groenlândia, né? Ele acaba que não preservando as formas e os ângulos. Se vocês observarem aqui, ó, é praticamente reto a costa ali oeste da América do Sul, mas ele preserva o quê? O tamanho, ele mostra em tamanho real aí essas áreas na qual ele está representando. B. Apresente as principais diferenças entre elas com relação às suas respectivas distorções. Bom, gente, aí ele quer o quê? Ele quer as principais diferenças da projeção de Mercator e de Peters, né? A projeção de Mercator é uma projeção conforme, ou seja, ele preserva as formas, mas distorce as áreas, principalmente aquelas mais distantes da linha do Equador, como nós vimos no caso da Groenlândia. Já a projeção de Peters é uma projeção equivalente. Não preserva as formas, mas as áreas são proporcionais. Então, o Mercator, o que ele faz? Ele preserva ali as formas e os ângulos. Se a gente observar, o litoral ele é bem recortado, enquanto que Peters ele não faz essa preservação dos ângulos e das formas, mas preserva o tamanho desses lugares, tá? Bom, gente, hoje a gente vai iniciar também o módulo 4, que é espaço geográfico, e a cartografia. Como nós vimos, o espaço geográfico é aquele na qual o ser humano fez as devidas interações, ele possui tanto elementos naturais quanto elementos culturais, e nós temos aqui a cartografia, que é a ciência aí de elaboração dos mapas, elaboração e confecção. Bom, representações cartográficas. Nós vimos no módulo anterior que o ser humano, devido à necessidade de se organizar e até mesmo de estar aí sabendo aonde ele está, qual é o território que ele está ocupando, né? Ele necessitou o quê? Elaborar mapas, assim como das terras distantes que estavam sendo ocupadas. Eles necessitavam ter esse conhecimento. O ser humano passou a elaborar modos de representá-lo de forma simbólica. Para isso utilizou argila ou cerâmica, depois o pergaminho e depois o papel. Foi assim ao longo da história, diferentes sociedades passaram a registrar por meio de linguagens gráficas, né, desenhos, fotografias, colagens, objetos, entre outros. A disposição espacial dos elementos naturais e culturais, como morros, matas, rios, vilas e cidades. Então eles utilizavam esses pontos de referência. Um rio fica quantos passos longe para mim poder chegar até determinado local, ou aquela floresta. Eles se baseavam nesses elementos, principalmente elementos naturais. Assim foram sendo elaborados diferentes tipos de produtos cartográficos, que representam o mundo conhecido em diversos momentos históricos. Aqui nós temos uma representação, né, que mostra a costa brasileira, ao norte lá do Rio da Prata, tá? Foi Giacomo Gastaldi e Giovanni que pintaram. Então aqui ele mostra apenas um pedaço. Os mapas eram muito limitados, eles mostravam apenas pedaços do território aí, porque eles não conseguiam, eles não conheciam também todo esse território no qual eles estavam desbravando, tá? Aqui eu coloquei de uma forma maior para vocês estarem observando. Vocês podem ver que tem aqui os índios, né, os nativos, as caravelas que foram chegando. Então isso é uma das primeiras representações aí do nosso país, tá? Essa tela ela foi uma xilografia de 1556. Aí eu coloquei, os mapas devem possuir um conjunto de elementos. Todo mapa, pessoal, traz várias informações. Isso eu já falei para vocês em sala, vou estar repetindo. Nós temos que aprender a ler um mapa. Para a gente aprender a ler um mapa, a primeira coisa a gente tem que olhar o título desse mapa. A Rosa dos Ventos, a gente já viu o que é a Rosa dos Ventos, que ela possui os pontos cardeais e colaterais. Nós já vimos que todo mapa apresenta uma legenda, todo mapa também possui aí uma escala e uma fonte da onde esse mapa foi tirado, tá? Então ele traz aqui os 5 elementos principais: o título, a orientação, que é a Rosa dos Ventos, a legenda, a escala e a fonte. Aí ele fala assim: olá, Rita, ajude-me a perceber este mapa? Sim, posso ajudar-te, é fácil. O que será que quer dizer essas linhas, os símbolos, os números, os nomes? Que confusão! Então dizias que era fácil. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês de uma forma bem ilustrada, tá? Como que estão esses elementos aí dentro de um mapa. Aqui nós temos a orientação, ó. Isso aqui é a Rosa dos Ventos. Hoje, na maioria dos mapas, ela traz somente o norte aí. Você já subjuga que tem aqui o sul, leste e oeste, né? A distribuição da taxa de natalidade em Portugal, que seria o título.
a legenda, o que cada uma dessas cores aqui representam, tá? E aqui também a gente tem, ó, vários nomes. A escala, a cada, né, 1 centímetro no mapa equivale a 50 quilômetros na realidade. E a fonte, da onde esse mapa foi retirado. Assim como quando a gente for ler este mapa, nós saberemos da onde saíram essas informações. Título, identifica o assunto que trata o mapa e é também a área que representa. Poderá ainda mencionar a data da informação representada. Geralmente esse título fica na parte de cima de todo o mapa. Orientação. Aponta no mapa a direção correspondente no terreno, mostrando o rumo da rosa dos ventos. Então é norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais aí principalmente. A legenda. Torna possível a leitura do mapa com recurso a cores ou símbolos. Ela pode ser explícita ou implícita, quando não necessita de explicação. Nós temos aqui, então, conforme uma dessas cores aqui, ela vai representar um tipo de informação que está constando nestes mapas. A legenda do mapa, olha só, aqui nós temos um bem parecido, até fizemos um exercício na apostila de vocês, lá no módulo 1. Aqui nós temos, ó, a repartição dos continentes e oceanos. Aqui nós temos, né, em roxo nós temos aqui a Oceania, em amarelo nós temos a América, branco o continente antártico, azul o continente asiático, rosa o africano e em verde o continente europeu. Então, a partir daqui, dessa legenda, a gente consegue dividir esse mapa e conseguimos ver aí quais são esses continentes. A escala, ó, a cada 1 centímetro equivale a 4.000 quilômetros na realidade. A orientação está aqui e aqui seria o título desse mapa. Como representariam numa planta? Olha só que legal. Existem convenções, que significa isso? Todos esses símbolos, eles têm que ser igual no mundo inteiro. Porque para a pessoa poder pegar um mapa, seja aqui, seja no continente americano, desculpa, no continente africano ou no continente europeu, e saber ler este mapa. Então, olha só, o museu ele vai ser sempre representado assim, jardim, estádio de futebol, centro comercial, área habitacional, hospital, a cruzinha que está aqui, estrada e caminho de ferro. Então, todo mapa ele traz pra gente, principalmente mapas turísticos, eles trazem pra gente esse tipo de informação. Aí, pessoal, a gente está falando do que? Da escala. A escala, ela vai estar sempre no cantinho aqui inferior esquerdo, na maioria das vezes, tá? Razão entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais. Olha aqui, como eu disse pra vocês, a cada 1 centímetro equivale a 50 centímetros. Então, professora, se eu pegar uma régua, né, e for medir um escalímetro e derem 4 centímetros, tá, entre uma cidade e outra, quantos quilômetros nós teremos na realidade? Aí você vai pegar os 50 quilômetros vezes 4, que daria o quê? 200 quilômetros na realidade. Então a escala ela traz pra gente de forma reduzida aí quanto que está sendo representado no mapa, tá? Ela tá aqui, ela mostra certinho aqui pra gente. Bom, pessoal, eu vou deixar de tarefa para vocês, tá? A atividade 1 da página 261 e a atividade 2 da página 264. Lembrando que eu tô mandando em Word, tá? A maioria das nossas atividades, elas estão sendo feitas somente na apostila. Por quê? Porque a gente precisa dar continuidade aí a esse conteúdo. A gente precisa finalizar essa apostila. Então, eu tô priorizando a apostila. Estou vindo com vocês, tá? Tirando dúvidas aí durante essas videoaulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí no meu WhatsApp, que foi disponibilizado pela coordenação, que eu estarei aí respondendo para vocês. Então, na próxima aula, na aula de quinta-feira que eu vou mandar, a gente vai fazer a correção desse exercício e nós vamos continuar aí esse nosso conteúdo. Lembrando que hoje nós vimos prioritariamente os elementos de um mapa. Não se esqueçam, o mapa ele necessita ter... você precisa ler o título, a legenda, a rosa dos ventos, tá? A fonte e a escala desse mapa. Bom, pessoal, um beijo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.